Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu vou falar hoje sobre feedback e direito à liberdade de palavras. Vocês sabem, pessoal, que eu sou linguista e eu sou de uma área na linguística chamada sociolinguística interacional. E eu sempre trago aqui para o canal esses temas relacionados à linguística, à língua, a interações também, e eu sempre trago dessa perspectiva de pensamento, ou com um viés mais filosófico, às vezes até da psicologia. A língua, pessoal, vocês sabem que a gente usa a língua para interagir, né? A língua, primeiramente, vem para uma perspectiva individual, eu já disse isso aqui no canal, para estruturar o nosso pensamento, né? E depois ela vai para uma perspectiva também mais social das interações com o outro. A galera fala muito hoje em dia em feedback, né? Principalmente nas redes sociais. Há vários espaços para comentários, para interação com o outro. E eu trouxe uma reflexão muito interessante sobre isso aqui para vocês. Olha só, a gente se torna sujeito pelos outros. Então, nessa perspectiva, o outro, ele tem certa importância, é aquela coisa, ninguém é uma ilha. Mas a gente tem a nossa individualidade e há limites entre você e o outro. E isso não apenas na esfera da vida, mas também na lei. Inclusive a lei traz essa questão aí do individual e do coletivo, né? Porque há muitos conflitos, inclusive relacionados a essas esferas, ao limite dessas esferas também na lei. E há muitos mal-entendidos, eu acredito, também na sociedade em virtude dessa questão. Social, a separação do que é social e do que é coletivo. Isso me faz pensar nessa questão do direito à liberdade de palavras, nessa questão do feedback. Eu falei para vocês que a língua ela vem para estruturar o nosso pensamento depois sua perspectiva social. Galera, a língua a gente pode pensar como algo até potencial, antes da gente abrir a boca e dizer alguma coisa, ou antes da gente escrever qualquer coisa. Aí a gente entra numa perspectiva de discurso, de algo mais abstrato, de algo relacionado à mente e relacionado até a um conjunto de ideias da sociedade. E a gente pode até não abrir a boca para dizer alguma coisa, mas que está ali na nossa cabeça, que faz parte do nosso pensamento, das nossas vivências, né? Vocês podem pensar isso daí como discurso na sociedade. E o que acontece? O discurso, ele... Você tem a língua, o discurso e a sociedade. Há certa relação entre a língua, o outro e a sociedade. Isso significa dizer que o que a gente pensa e o que a gente às vezes verbaliza se materializa ou enfim. Nas interações, quando a gente fala em lidar com outras pessoas, a gente interage por meio principalmente da língua. Isso me faz pensar na questão do feedback, na questão do outro. Se você vive numa sociedade que fala uma determinada língua e compreende, você é falante dessa língua, tem a questão do direito à liberdade de palavras. Mas será que você pode sair por aí dizendo tudo a todo custo, vomitando por aí o que você quiser? O autor que diz que o direito à liberdade de palavras possui pouca expressão se, devido à falta de educação, ele não fala de educação no sentido de ser mal educado, como a gente, né, usa no Brasil esse termo, mas no sentido de da pessoa ter passado por um processo de escolarização e conseguir interpretar aquilo que ela absorveu. Então, ele diz que o direito à liberdade de palavras possui pouca substância se devido à falta de educação. Não há nada a se dizer que vale a pena ser dito e nenhum meio de se fazer ouvir se há algo a dizer. O nome desse autor é Marshall. Eu concordo bastante com esses dizeres dele.
Você não deve sair por aí vomitando as coisas sem pensar. Isso vem principalmente de uma questão de autoconhecimento, de você preservar a sua, se preservar em você mesmo, de você saber as suas limitações também entre você e o outro. Embora a gente se torna sujeito, pessoal, pelo outro. Isso é um fato. Mas isso não significa que a gente tem que se misturar com o outro a ponto de ser o outro. A gente é a gente mesmo. Às vezes as diferenças geram conflitos e eles são necessários porque eles trazem essa separação muito clara, mas é possível também a gente evitar esses conflitos, né? Se as pessoas souberem esses limites, ou se elas souberem ficar caladas, principalmente quando nos momentos em que elas extrapolam o limite entre elas e o outro, a gente evita mal-entendidos e a gente preserva cada um na sua. É claro que hoje, por exemplo, com a internet, as pessoas têm há várias vozes, né? Há várias. Isso é positivo, aquela coisa da inteligência coletiva, permite uma união entre várias culturas, entre vários grupos e até desconstrução, às vezes, de alguma ideia, por algum conflito. E então, nesse sentido, a internet eu acho que é positiva sim, mas eu acho que há uma certa banalização dessas vozes na internet hoje. A internet é meio que terra de ninguém. A gente está caminhando ainda com a internet. Então não tem até em alguns países muita lei em relação às práticas virtuais. Eu acho que a gente está evoluindo, mas há ainda muitos problemas. E é por isso, já me perguntaram sobre o meu canal no YouTube, por que eu não deixo os comentários ativos. E tem a ver com isso que eu estou dizendo para vocês. Primeiramente, o canal é meu, né? Eu não tenho tempo de interagir tanto com as pessoas por meio desse canal, então eu penso assim: para que eu vou deixar esse espaço aberto se eu não estarei presente e o canal é meu? Para as pessoas interagirem entre si, elas podem interagir entre si, mas não no meu canal. Meu canal eu não quero. Até porque eu não tenho tempo de ficar limpando comentários mal educados, agressivos, ou então eu não tenho tempo para ficar ali dizendo nada, né, se a pessoa tiver feito um comentário equivocado a respeito do que eu disse, ou a respeito do que ela mesma disse. E nem é o meu papel. Eu não me vejo nesse papel, inclusive falo muito sobre isso em relação à minha profissão. Eu não me vejo como testemunha de Jeová. Eu não quero salvar ninguém de nada. Então, quem gosta do meu canal, estamos aí. Quem não gosta, procure um canal, né, que você se identifique mais. Não precisa estar aqui. Não vejo, né, razão para isso. E então o canal é meu e é por isso que eu bloqueio os comentários. Eu não vejo isso como censura. Eu acho que eu já faço bastante de trazer aqui as minhas experiências, conhecimento para vocês. E quando eu quero, por exemplo, algum feedback, vamos colocar assim, né, que volta, né? Quando eu peço para voltar para mim, o back aí, né? Eu vou a um congresso, eu leio algum material, principalmente sobre temas relacionados à minha área. O meu canal tem muito esse viés da minha área. Eu sou perito na minha área, pessoal. Eu dediquei 20 anos da minha vida a esse ramo. Significa que eu sou infalível, né? Mas eu sou bem seletivo em relação a conhecimento científico, principalmente. Então eu não vou na internet buscar esse tipo de informação, geralmente. Eu vou, por exemplo, alguns canais que eu sigo no YouTube são canais relacionados a alguns temas, vamos dizer assim, mais formais para mim, né, mais científicos. Eu busco canais de especialistas, né, com pessoas com formação. E quando eu quero algum feedback, por exemplo, da minha área do conhecimento,
Eu procuro amigos com boa formação, em quem eu confio, eu vou a congressos, eu leio artigos, eu até participo de comunidades na minha área, mas eu sou bem seletivo nesse sentido. Eu não fico buscando a informação aleatória na internet. Eu também não acho que vocês devam fazer isso. Isso tem muito a ver com o que o Marshall fala, tem a ver com isso que eu estou trazendo aqui, sobre o direito à liberdade de palavras. A gente precisa de uma certa crítica interna para filtrar o que a gente diz para o outro e o que a gente deve ou não falar. Eu hoje sou muito a favor de um posicionamento mais de a gente ficar calado. A gente não precisa contar para os outros nossos problemas, nem dizer muito da nossa vida para o outro, porque a gente está colocando, nesse momento, a nossa vida na mão do outro. E, ao mesmo tempo, a gente está dando liberdade para o outro falar para a gente também o que a gente quiser. Porque se, por um lado, você está dizendo alguma coisa, eu acho que o direito à liberdade de palavra tem... Se você não está pedindo opinião, eu acho que se por outro lado você também está declarando algo, isso já, né, não necessariamente dá o direito do outro de resposta, porque às vezes a gente diz alguma coisa para os nossos amigos, para os nossos familiares, às vezes a gente é só um desabafo, às vezes a gente só quer ser ouvido, e isso é o bastante. Então, você precisa saber também que a sua responsabilidade é com você, não com o outro. E essa conversa aí de que, mas eu quero ajudar, tem muito de ideologia nisso, de tomar conta da vida do outro, é aquela coisa que eu estou dizendo aqui desde o início do áudio. Alguém está pedindo feedback? É muito. As coisas não devem, pessoal, ser vomitadas por aí a qualquer preço. E discurso emana ação. A gente tem uma série de pensamentos que vem à tona na nossa mente. A gente não precisa trazer isso para a língua o tempo inteiro. Não precisa falar tudo que vem à nossa mente. Algumas coisas a gente tem que guardar para a gente mesmo. E isso vem de saber, inclusive, conviver com as outras pessoas, com a diferença, saber respeitar o seu espaço e o espaço do outro. E prestar atenção sim no que você está dizendo. Porque você pode até ter direito de falar, mas isso não te dá o direito de invadir o espaço do outro. Isso pode gerar conflitos, inclusive problemas com a lei. Você pode ser processado por isso, por essa invasão desse espaço. Com a, com a internet, pessoal, né, e com essa onda contemporânea das várias vozes sociais, da, das minorias terem voz, por exemplo, né, o que é muito positivo na sociedade, surge a um despertar também das massas no controle, principalmente com a internet. Inclusive, antes das celebridades, elas eram colocadas lá numa perspectiva de simulacro, uma coisa inatingível. E isso foi sendo dissolvido com o tempo. Antes, isso é um tema bastante filosófico, viu, pessoal? Antes, na sociedade, essa questão do controle, não que hoje não exista, mas né, as instituições, o controle estava muito ligado às autoridades, ainda está, né? Não tem como dizer que não, mas na contemporaneidade, hoje, no que a gente está vivendo, isso há uma certa, até um pouco de inversão nessa, nessa lógica, porque entram em cena as massas no controle, principalmente por meio das redes sociais. E isso, para mim, isso é uma das razões pelas quais eu, inclusive, bloqueio os comentários aqui, né? Porque o canal é meu. Então, assim, não é o povo que me controla, né? O canal é meu, então eu que seleciono e tenho que dizer o que é e o que não é. E não significa que eu não queira o feedback do meu público. Eu tenho feedback do meu público, inclusive deixo espaço no meu site. Inclusive na internet,
essa coisa funciona muito na internet a respeito das interações, essa coisa do feedback, porque os algoritmos, principalmente aí do Google, tem a ver com isso. Eles mensuram as interações a respeito dos engajamentos. Então, isso é muito importante na internet, mas é muito mais, mas não há uma seleção aí nesses engajamentos. É uma coisa mais de número, é uma coisa mais eles têm tentado melhorar esses critérios, por exemplo, para indexar conteúdo na internet, mas a internet em si, a regra é, ela funciona por meio, né, desses engajamentos de interação, o like, os comentários. Eu não acho que a gente está preparado hoje, apesar da internet trazer para a gente esse lado positivo, mas a gente não está preparado para isso. Porque muitas pessoas na internet, no mundo, na sociedade, enfim, elas não têm autoconhecimento, elas não se conhecem, elas não têm respeito. Se no dia a dia elas não são civilizadas, imaginem na internet, que ainda é terra sem lei. E tem mais, a cultura latina, a cultura do brasileiro, é uma cultura muito social. A gente dá muito espaço para o outro na nossa vida, para a família, para o amigo. Então, eu acho que a gente acaba, o brasileiro acaba não tendo muito espaço para desenvolver, para se desenvolver, né? Para se compreender na solidão. Acho que não é nem solidão a palavra, na solitude, vamos colocar assim. É porque é diferente. Solidão é uma coisa mais pejorativa. É esse viés de se sentir sozinho, como se você não tivesse nada dentro de você. Então, na cultura brasileira, na cultura latina, principalmente, há muito espaço para o outro, né? A gente se deixa levar muito pelo amigo, pela família, até pelas instituições. A gente tá de domingo a domingo o tempo inteiro rodeado de muita gente e não há espaço para desenvolvimento da nossa própria, do que a gente é, da nossa solitude. Não há espaço da gente com a gente mesmo. E eu não estou dizendo aqui no sentido da solidão. É diferente solitude de solidão. Solidão, pessoal, entra mais numa perspectiva, na visão de você se achar sozinho, como se não tivesse nada aí dentro. E a solitude é uma coisa necessária, que tem a ver com o despertar de dentro de você e uma conscientização interna. Em momentos que você. Não significa que você tem que passar o tempo inteiro sozinho, né? Mas significa um, um, uma consciência, uma tomada de consciência para você mesmo. E um apreço por esses momentos em que você permanece sozinho. E uma certa também necessidade para você com você mesmo. Não se entregar o tempo inteiro na mão do outro desesperadamente por medo de permanecer sozinho. Então a nossa cultura brasileira, principalmente, não dá espaço para esse desenvolvimento. E isso não é muito positivo. E isso permite, por meio das interações, né, com essa coisa da língua e do feedback, esse acho que no Brasil há esse acreditar de que tudo deve ser dito a qualquer momento, vomitado, né? E não é bem assim. Às vezes as pessoas só querem ser ouvidas, às vezes a pessoa só precisa de uma voz. Mesmo que você esteja com a resposta na ponta da língua para o problema dela ali, ela comenta algum problema, mas às vezes ela só está desabafando, porque guardar isso para a gente dentro da gente mesmo, às vezes é muito difícil. Mas isso não dá
o direito automaticamente para você, é isso que eu estou dizendo aqui no vídeo, de falar também o que você quiser. Até porque é aquela coisa, né? Faça o que eu digo, mas não o que eu faço. Porque você também tem os seus problemas. E se a solução fosse também muito clara, por que você não resolve os seus problemas? É aquela coisa, crítica construtiva, mas só uma crítica construtiva. O que você construiu para você estar dando pitaco na vida dos outros? Tem alguém pedindo? Você sabe o limite entre você e o outro? Mas eu vou continuar falando porque mais não sei o quê. Gente, a maioria dos conflitos ocorre por causa disso, de namoro, de amizade, seja lá do que for. Então, assim, o ficar calado, eu acho que há momentos em que é necessário abrir a boca, bater de frente, falar, né? Mas essa coisa de vomitar por aí o tempo inteiro, né? Não é legal. E às vezes as pessoas, como eu disse, só querem ser ouvidas. E isso já é o bastante, né? Um abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau.